Olá, pré-calouro, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o professor Renato Velas. O tema da aula de hoje será Demografia Brasileira. O material completo, inclusive com exercícios, você encontra em nosso aplicativo. Baixe lá. A população brasileira atual é de 206 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE 2016. Segundo as estimativas, no ano de 2025, a população brasileira deverá atingir 228 milhões de habitantes. A população brasileira distribui-se pelas regiões da seguinte forma, atenção, região Sudeste, 86 milhões de habitantes, região Nordeste, 56 milhões de habitantes, região Sul, 29 milhões de habitantes, Norte, a nossa região, 17 milhões de habitantes e o Centro-Oeste, 15 milhões de habitantes. Observem, a região Sudeste é a região mais populosa do Brasil, o Nordeste vem em segundo lugar. Um dos aspectos demográficos muito importantes de serem analisados é a análise da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. O que nós percebemos é que no Brasil, nos últimos anos, há uma queda gradativa da taxa de natalidade conjuntamente com a taxa de mortalidade, o que vem reduzindo o nosso crescimento vegetativo. Observe no vídeo a seguir a demonstração do que ocorre no Brasil. Enquanto nas décadas de 1950 a 1960, uma mulher, em média, possuía de 4 a 6 filhos, hoje em dia um casal possui 1 ou 2 filhos, em média. A adoção de métodos anticoncepcionais mais eficientes tem reduzido o número de mulheres grávidas. A entrada da mulher no mercado de trabalho também contribuiu para a diminuição no número de filhos por casal. A taxa de mortalidade também está caindo em nosso país. Com as melhorias na área da medicina, mais informações e melhores condições de vida, as pessoas vivem mais. Enquanto no começo da década de 1990, a expectativa de vida era de 66 anos. Em 2013, foi para 74,9 anos. Dados do IBGE. A diminuição na taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida tem provocado mudanças na pirâmide etária brasileira. Algumas décadas atrás, ela possui uma base larga e o topo estreito, indicando uma superioridade de crianças e jovens. Atualmente, ela apresenta características de equilíbrio. Alguns estudiosos afirmam que, mantendo-se essas características nas próximas décadas, o Brasil possuirá mais adultos e idosos que crianças e jovens. Um problema que já é enfrentado por países desenvolvidos, principalmente na Europa. Embora ainda seja alto, o índice de mortalidade infantil diminui a cada década no Brasil. Em 1995, a taxa de mortalidade infantil era de 66 por mil. Em 2005, este indicativo caiu para 25,8 por mil. Já no último censo demográfico de 2010, o índice verificado foi de 15,6 por mil. Para termos uma base de comparação, em países desenvolvidos, a taxa de mortalidade infantil é de aproximadamente 5 por mil. Este índice tem caído no Brasil em função principalmente de alguns fatores. Primeiro fator para a redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil: melhorias no atendimento às gestantes, exames prévios, melhoria nas condições de higiene, como saneamento básico, uso de água tratada, utilização de recursos médicos mais avançados. Vamos analisar dados demográficos do Brasil. Atenção, olha o foco. Quais são os estados mais populosos do Brasil? Em primeiro lugar, São Paulo, estado mais populoso, mais rico do Brasil, que possui 44 milhões de habitantes. É muita gente. Segundo lugar, Minas Gerais, 21 milhões de habitantes. Em terceiro lugar, o Rio de Janeiro, 16 milhões de habitantes. Logo em seguida, nós temos a Bahia, meu rei, Bahia, 15 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul é o próximo, 11 milhões de habitantes. Todos esses dados são apoiados nas pesquisas realizadas pelo IBGE, principalmente o censo demográfico. Estados menos populosos, vamos lá. Roraima, 514 mil habitantes. Pré-calouro, não esquece que no passado Roraima fez parte do Amazonas. O Amapá, 782 mil habitantes. O Acre, 816 mil habitantes. Dados do IBGE. Agora, pré-calouro, dados novíssimos. Qual é a capital menos populosa do Brasil? Também é a capital mais recente, mais nova. Palmas do Tocantins, com 279 mil habitantes.
E ora, não é novidade nenhuma para nós, a capital mais populosa do nosso país é São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Fonte, IBGE, análise de domicílio. Agora, vamos ver a proporção por sexo da população, como a população está distribuída em relação ao sexo. Nós temos no Brasil 98 milhões de homens. Atenção agora para o dado. 104 milhões de mulheres, ou seja, o Brasil é um país predominantemente feminino. Obrigado, Senhor, por isso. Vivem na zona urbana do nosso país 172 milhões de habitantes, enquanto que na zona rural nós temos 30 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil é um país verdadeiramente urbano. Não podemos esquecer que este processo de urbanização está diretamente relacionado ao processo de industrialização do país. Pessoas que vivem sozinhas, nós temos, em relação à porcentagem da população total, 14,4% da população. Agora, pré-calouro, atenção, um tema muito importante para nós que constantemente vem em prova, a divisão da população brasileira de acordo com a cor da pele, com a etnia. Em primeiro lugar, nós temos a população que se autodetermina branca, cerca de 47,7% da população total. Em segundo lugar, os pardos, 43,1% da população. Em terceiro lugar, os negros, 7,6% da população. Próximo, os amarelos, 1,1%. E, enfim, nós temos indígenas, 0,4%. Professor, qual é o critério utilizado para determinar a minha cor? É autodeterminação, você decide sua cor. Professor, qual é a sua cor? Se é preto, pardo, amarelo, qual é a sua cor? Eu diria a você, pré-calouro, que eu sou um marrom jambete, uma cor exótica da Amazônia. Pré-calouro, muita atenção agora, hein? Nós vamos realizar análise de dados demográficos do nosso país. Dados fresquinhos, dados bem recentes, divulgados pelo IBGE. Primeiro dado, no Brasil nós temos o aumento do número de mulheres que são chefes de família, ou seja, mulheres que comandam o lar, que proporcionam a maior parte da renda do lar. Por que isso ocorre, querido professor? A resposta é simples. Hoje as mulheres estão trabalhando mais, elas estão se educando, se qualificando mais e gradativamente também recebem salários maiores que antes. Um outro fator, infelizmente esse muito ruim, é que no Brasil ainda é muito grande o número de homens que abandonam os lares. Portanto, muitas mulheres acabam carregando sozinhas o fardo da família e ter que sustentá-la. E aí ela se transforma de uma forma forçada em chefe de família. Parabéns para as mulheres que conseguem manter suas famílias. Nós temos também no país a redução do número de católicos. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, ele recebeu esta notícia, ele viu que o número de católicos está diminuindo. Professor, por que isso ocorre? Muita calma nessa hora, vamos analisar fatos. Primeiro fato que explica essa situação, nós temos um aumento do número de brasileiros que pertencem hoje a outras religiões, ou até mesmo que não têm religião alguma. Isso é explicado também pelo acesso que as outras religiões têm hoje à mídia. Você liga um canal, é de uma determinada igreja, outro canal é de uma determinada denominação, e com isso há uma proliferação da doutrina dessas outras religiões. Um outro aspecto que explica isso, segundo dados, é a questão da liturgia da própria Igreja Católica, que muitas vezes deixava de lado o jovem, e aí o jovem procurava em outra religião, outra congregação, uma nova fé, e aí você tem uma dinâmica maior no culto. Então hoje há uma redução do número de católicos no Brasil, lembrando que o nosso Estado brasileiro, constitucionalmente constituído, ele é um Estado laico, ou seja, ele permite que haja a contemplação de todo o culto religioso, independentemente de qual religião seja. Próximo dado, o aumento da população indígena. O censo 2010 revelou isso. Há um aumento da natalidade por parte dos indígenas, assim como também há o aumento da autodeterminação daqueles que se dizem ser indígenas. Isso é algo muito positivo. Você que estudou história sabe muito bem que quando os colonizadores aqui chegaram, a população indígena era contada em milhões e através de um processo de intenso genocídio, houve uma grande redução da população total de indígenas. Outro dado, nós já até falamos, é importante lembrar, a população feminina é maior que a masculina. Agora vejam só, olha só, preste muita atenção. Apesar da população feminina ser maior que a masculina, nascem mais homens que mulheres. Professor, peraí, tem alguma coisa errada.
Como é que nós temos mais mulheres que homens se nascem mais homens que mulheres? Vamos analisar agora. Nascem mais homens que mulheres, tá certo. Só que morrem mais homens que mulheres. E o que gera esta maior mortandade masculina, querido professor? Analisa comigo. Primeiro, a questão da violência urbana. Nós, homens, estamos mais expostos à violência urbana. Escuta lá, aquele jornal, pelo rádio, de manhã bem cedo, briga de galeras. Tu não escuta duas galeras de mulheres se defrontando, matando uma outra, não. Isso é papel masculino. Homem versus homem. Pô, morte, maior mortandade masculina. Portanto, aí nós temos a violência urbana. Um outro fator que justifica a maior mortandade masculina é a falta de cuidado com a saúde masculina. As mulheres consultam mais os médicos, fazem mais exames periódicos, nós não. Nós temos o hábito de só irmos a um médico quando estamos realmente precisando, estamos muito doentes. Então, com isso, o saldo é positivo para as mulheres. E o Amazonas? No Amazonas nós temos a maior população formada por homens. Professor, que é isso? É, meu caro. A maior parte da população masculina formada por homens. Em Manaus, é o contrário. Em Manaus, a maior parte da população é feminina. Consequentemente, isso quer dizer que a maior parte dos homens do nosso estado estão no interior, aí onde você mora, no interior do Amazonas. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante os séculos 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. Então veja como é interessante, a dinâmica capitalista gera migrações. Já no século XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste. Como consequência, pré-calor, atenção, como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do Sudeste, principalmente São Paulo. As políticas públicas de ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro intensificaram a migração para o centro-oeste. Entre as principais medidas para este processo estão a construção de Goiânia, a construção de Brasília, a expansão da fronteira agrícola e investimentos em infraestrutura. O reflexo dessa política é que 30% da população do Centro-Oeste são oriundas de outras regiões do Brasil. A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e Pernambuco, aquelas duas capitanias que deram certo. Foi um movimento, ao mesmo tempo, colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo num processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros, indígenas. A descoberta de minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais foi o grande fator de atração migratória. Calcula-se que nos primeiros 50 anos do século XVIII, entraram só em Minas Gerais mais ou menos 900 mil pessoas. No mesmo século, registra-se outro movimento migratório, o de açorianos para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O terceiro grupo importante que participaria da formação da população brasileira foi o negro africano. É impossível precisar o número de escravos trazidos durante o período de tráfico negreiro, do século XVI ao século XIX, mas admite-se que foram cerca de 4 milhões de negros trazidos da África para serem escravizados. Aí, pré-calouro, você pergunta, professor, como é que eu vou fixar o conteúdo que o senhor mostrou ainda há pouco? Fácil, vamos fazer atividades. Eu respondo aqui com você, analiso, você em casa baixa mais questões no aplicativo, responde, tira suas dúvidas. Primeira questão sobre demografia brasileira. Assinale a alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil.
Alternativa A, colonização concentrada em algumas faixas do território. Alternativa B, atividades econômicas mal distribuídas pelo espaço. Alternativa C, industrialização realizada primordialmente nos centros econômicos e de poder. Alternativa D, urbanização acelerada desde os tempos coloniais. E alternativa E, estabelecimento de oligarquias regionais que comandavam o território durante vários períodos da história brasileira. Lembre-se, pré-calouro, nós estamos atrás da resposta incorreta. Portanto, marque com certeza plena. Letra D, D de dado. Urbanização acelerada desde os tempos coloniais. Observe a explicação. Quando eu falo do processo de urbanização do Brasil, eu me remeto a meados da década de 50, quando o Brasil, de fato, começa a se transformar num país industrial. O que tem a ver, professor? A questão fala de urbanização, concentração populacional. É fácil, pré-calouro. Atenção, o processo de urbanização do Brasil está diretamente relacionado ao processo de industrialização. Ou seja, o Brasil se torna um país industrial e, consequentemente, se torna um país urbano. Portanto, se você parar para analisar um pouquinho, que a maior parte das indústrias no Brasil encontram-se ainda instaladas na região sudeste do país, logo a maior concentração populacional também ocorrerá naquela região brasileira. Portanto, letra D de dado, não esqueça. Agora, segunda questão. Atenção, pré-calouro, vamos lá. As características demográficas de um país são dinâmicas e alteram-se ao longo da história, segundo diferentes contextos socioeconômicos. Recentemente, o IBGE identificou algumas mudanças no perfil da população brasileira, entre as quais a diminuição da população masculina em relação à feminina nas regiões metropolitanas e, por outro lado, o aumento da população masculina em relação à feminina em alguns estados da região norte e centro-oeste, além de um envelhecimento geral da população. Assinale a alternativa que melhor explique pelo menos uma dessas alterações. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, o envelhecimento da população explica-se pela baixa qualidade de vida de que dispõe o povo brasileiro, em média. Alternativa B, pré-calouro, atenção, nas regiões norte e centro-oeste, as más condições de vida afetam principalmente mulheres e crianças, o que explica o aumento proporcional da população masculina. Alternativa C, a violência nas regiões metropolitanas envolve mais a população masculina, o que ajuda a explicar a diminuição proporcional dessa população em relação à feminina nessas regiões. E a alternativa D, o aumento da população feminina nas regiões metropolitanas explica-se pelo êxito rural, ou seja, a busca de trabalho nas frentes agrícolas pela população masculina. Pré-calouro, marque com atenção, letra C de coração. O que a letra C fala para a gente? Olha, vão morrer mais homens por conta da maior exposição à violência urbana. Foi isso que explicamos anteriormente. Os homens estão realmente mais expostos à violência. Dificilmente você ouve aí notícias falando sobre chacinas envolvendo as mulheres. Os homens realmente estão mais expostos. Daí, sobram as mulheres, temos o maior número de mulheres em relação a homens no território brasileiro. Um outro fator que explica esta predominância feminina é justamente o maior cuidado que as mulheres têm com sua própria saúde. Pré-calouro, espero que você tenha gostado desta aula. Estude em casa, tenha foco, mantenha a força. Vamos lá atrás de nossa vaga. Obrigado, compartilhe, dê um like, baixe o material no aplicativo. Até a próxima aula. Tchau.